Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E saúdo ainda a todos neste quinto domingo da quaresma com as palavras de Jesus em Marcos capítulo 10, versículo 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Queremos ouvir o primeiro hino desta manhã, Ó Senhor dos altos céus. Ó Senhor dos altos céus, tua força enaltecemos, com a terra e os anjos teus, graças e louvor rendemos, Pai eterno, Deus da paz, para sempre reinarás. Compadece-te de nós, bênção sobre nós derrama, faz ouvir-nos tua voz, que com terno amor nos chama, esperamos só em ti, não nos deixes sós aqui. Todos dão louvor, toda a multidão dos anjos serve a ti, Senhor. Rejubilam os arcanjos, a teu nome que é sem par, sempre havemos de louvar. Inclinemos nossa cabeça em respeito a Deus para orar. Senhor nosso Deus, Tu nos deste o Teu Filho, para que Ele, por meio do Seu precioso sangue, nos reconciliasse contigo. Dá-nos esta fé para que tenhamos paz no nosso coração. Ensina-nos a crer verdadeiramente em Jesus, para que Ele nos conduza a seu tempo para a vida eterna, onde Ele, contigo e com o Espírito Santo, vive e reina eternamente. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração de hoje, Meu Irmão, Tu Precisas Falar com Jesus. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus nesta tua solidão. Ele faz o convite, ele espera por ti, não o buscarás em vão. Ele estende a mão aos que vivem sem paz, pois compreende a sua dor. Aos cansados e aflitos convida a chegar, seja qual seu fardo for. Nicodemos de noite Jesus procurou, com a mente a duvidar. A palavra do novo nascer pela fé trouxe luz ao seu pensar. Madalena não pôde ao mestre falar, de vergonha e não chorou. Compreendendo a linguagem do coração, o Senhor lhe perdoou. Os discípulos todos, qual Pedro e André, homens falhos, qual tu e eu, Recebidos foram por Cristo Jesus, atendendo o chamado seu. só Pilatos e Judas se foram vazios, e sem luz seguiu Caifás. Rejeitando a palavra do Filho de Deus, rejeitaram graça e paz. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus, tu
Irmãos e irmãs em Cristo, gostaria de conversar com vocês sobre este tempo da Quaresma, este tempo de preparação para a Páscoa. A Quaresma tem sua inspiração nos 40 dias que Jesus passou no deserto, preparando-se para a sua missão. E baseado no fato de que Jesus se preparou para a sua missão, ficando 40 dias no deserto, surgiu na igreja o costume de preparar-se durante 40 dias para a festa da Páscoa. Daí o termo Quaresma, que vem do latim 40. Portanto, é um período de preparo para celebrar a Páscoa, que se inicia na quarta-feira de cinzas e vai até o domingo de Ramos. E a quarta-feira de cinzas, ela é também um dia especial, porque as cinzas são o símbolo da penitência, da tristeza, lembram a limitação humana que é dada pela morte, e lembra da futilidade da nossa vida. A prática de dar início ao tempo da Quaresma com a liturgia de penitência, na qual o sacerdote coloca um pouco de cinzas sobre a cabeça dos fiéis, serve para lembrar desta limitação e da mortalidade do ser humano. A partir da reforma do século XVI, houve um distanciamento da prática de penitência prescrita pela Igreja Católica no tempo da Quaresma, pois naquela época a penitência dos pecados cometidos e o perdão de Deus recebido podiam ser negociados. Era possível comprar com dinheiro uma indulgência, não somente pelos pecados cometidos, mas também pelos que ainda iriam ser cometidos no futuro. E não somente isto, cada penitência, cada jejum era negociação com Deus, pois dava redução do período de penas do purgatório. E em função desta distorção do perdão de Deus na Idade Média e a comercialização da graça de Deus, a igreja oriunda da Reforma Luterana deu outro acento à época da Quaresma. Em suas 95 teses que deram início ao movimento da Reforma em 1517, o reformador Martim Lutero trata do tema das indulgências, que eram cartas assinadas pelo Papa dando perdão dos seus pecados a quem as comprasse, dizendo logo na sua primeira tese, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz: arrependei-vos, ele queria que a vida inteira dos crentes fosse arrependimento. Lutero também afirmava que nenhuma boa ação humana poderia servir como forma de negociar o perdão dos pecados com Deus. Com isso, Lutero queria dizer que a busca pelo perdão de Deus não pode nem deve ser simplesmente negociada, comprada, nem adquirida em obediência a determinadas regras, como penitências ou jejuns, e que somente o arrependimento sincero e o pedido de perdão sincero poderiam absolver os pecados, não por merecimento ou qualquer outro motivo, mas apenas pela graça de Deus. O que importa não é o cumprimento de determinadas leis e regras religiosas, mas sim a fé na graça de Deus, a entrega total de todo o coração nas mãos de Deus, com a certeza de que Deus nos perdoa e nos dá nova vida por amor de seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar por nossos pecados e ressuscitou para nos abrir a porta do céu. Isso Lutero descobriu nas palavras do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, o justo viverá por fé. Então, o acento não está no que eu faço, mas sim no que Deus fez e continua fazendo através do
Evangelho, a boa notícia de que Jesus paga pelos nossos pecados e nos dá a salvação se nos arrependermos. E as minhas atitudes, o meu comportamento ético, portanto, não são mais uma condição para obter a graça de Deus, mas sim uma consequência, uma resposta ao amor de Deus, uma resposta à graça que Jesus conquistou para mim, através do seu sofrimento e da sua morte na cruz. Se eu faço o que é certo, se eu vivo de maneira correta, isso é uma atitude de gratidão a Deus, já que Ele me deu tudo através de Jesus. Jamais atitudes que iriam ser somadas para chegar diante de Deus e negociar com Ele a salvação são necessárias. Portanto, se a nossa igreja convida seus membros todos os anos para refletir sobre o sofrimento de Jesus e a sua morte na cruz durante o tempo da Quaresma, a igreja quer promover a reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus. Nós queremos, como igreja, nesse período, refletir sobre a nossa vida e nos perguntar: eu estou vivendo como cristão de fato? Eu sigo os ensinamentos deixados por Deus, por Jesus? Eu estou firme na fé? Eu coloco verdadeiramente a minha vida nas mãos de Deus e confio nele plenamente? Nesse sentido, nossa proposta como igreja é que cada pessoa faça um plano de ação para o período da Quaresma, que poderá desdobrar-se em algumas atitudes. Primeiro, procure reservar todos os dias um momento para, em silêncio, em um lugar onde você está sozinho com Deus, refletir sobre o texto bíblico indicado para o dia, para ler este texto bíblico que está indicado nas senhas diárias, que está indicado no Castelo Forte. Tire esse tempo para ler e para orar. Segundo, frequente mais intensivamente os cultos na sua comunidade, tanto na Quaresma como na Semana Santa. E terceiro, se nossa fé e a nossa ação no dia a dia são uma resposta à graça da salvação recebida por Deus, analise a sua vida à luz da mensagem da Bíblia. Pergunte-se: estou vivendo como Deus quer? E quarto, faça do período da Quaresma um período especial de solidariedade com aqueles que necessitam, porque o profeta Isaías nos traz as palavras de Deus: porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Quaresma, 40 dias de preparo para a Páscoa, de buscar maior proximidade e comunhão com Deus, de arrependimento sincero, de fortalecimento na fé, de colocar em confiança plena a minha vida nas mãos de Deus, de confiar plenamente na graça de Deus que Ele nos presenteou por Jesus Cristo. Deus nos ajude e nos dê esta fé e essa confiança neste tempo de Quaresma. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, Por Amor.
para que você incline sua cabeça e concentre os seus pensamentos, eleve-os a Deus, e depois que eu fizer a oração, ore comigo, o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, nós sabemos que em nosso mundo nós vivemos de trocas. Nós trocamos nosso dinheiro por mercadorias. Nós, quando fazemos um favor para outra pessoa, esperamos que um dia este favor também seja devolvido a nós. Nós, até mesmo com o nosso cônjuge, negociamos. Se nós o amamos, esperamos que ele também nos ame. Se nós confiamos nele, queremos também que ele confie em nós. E assim é o nosso relacionamento humano. E queremos repetir essas mesmas atitudes no nosso relacionamento contigo. Mas contigo, ó Deus, nós não podemos negociar, nós não podemos pedir ou dar nada em troca de algo daquilo que nós fazemos. Pois Tu és Deus Todo-Poderoso, Tu nada necessitas. Pelo contrário, nós é que necessitamos de Ti, nós é que necessitamos da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão, da Tua salvação. E Tu dás tudo isto a nós sem pedir nada em troca, por puro amor. E assim dá com que nós possamos, em gratidão a este amor que Tu tens para conosco, servir-te todos os dias da nossa vida, que possamos ter confiança plena em Ti, colocar a nossa vida nas Tuas mãos, sabedores de que Tu jamais nos desampararás, mas que nos darás a força necessária para enfrentar as batalhas desta vida aqui na terra, e que Tu nos dás também a salvação através de Teu Filho Jesus Cristo, e que Tu estás ao nosso lado também para que possamos nesta vida aqui na terra, apesar de tantas coisas que precisamos enfrentar, construir também momentos de alegria e de felicidade. Assim, ó Deus, que esta confiança em Ti seja plena. É em nome de Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e pedimos. Ele que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro a celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje. Querido Deus. Consolo em Tua ressurreição, querido Deus, dá-nos Teu Espírito, para que encontremos consolo em Tua ressurreição.